Os ribossomos são organelas desprovidas de membrana. Essa organela está presente tanto em células eucariontes quanto em células procariontes. Mas as células eucariontes se diferenciam das procariontes graças à presença de um sistema de endomembranas. Esse sistema de endomembranas é formado por um conjunto de organelas que nós começaremos a estudar a partir de hoje. Além das organelas membranosas, os eucariontes também possuem microtúbulos, que são componentes do citoesqueleto e formados por proteínas. Temos também as organelas, que são derivadas de bactérias primitivas, em um sistema, em uma teoria endossimbiótica, que nós vamos estudar também, que são as mitocôndrias e cloroplastos. Vamos começar estudando esses corpos feitos de RNA. Porque o termo ribossomo significa ribose, que faz referência ao açúcar presente no RNA, e somo, que significa corpo. Então, ribossomo é um corpo feito de RNA ribossômico. E o ribossomo ele é dividido em duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, que se organizam, que se juntam no nucleolo celular, que é o centro organizador de microtúbulos, que é o centro organizador de ribossomos, o centro organizador de microtúbulos é o centríolos, não vamos errar. Então, o nucleolo organiza os ribossomos, unindo a subunidade maior com a subunidade menor. Os ribossomos das células eucariontes são maiores do que os das células procariontes, e esse tamanho interfere na velocidade de sedimentação desses ribossomos quando precisam ser separados para uma análise. Coloca-se um conteúdo celular em uma centrífuga e o ribossomo da célula eucarionte vai centrifugar a uma velocidade de 80 S, quanto o da célula procarionte vai centrifugar a uma velocidade de 70 S. Lembre-se, por favor, as bactérias são seres procariontes que possuem, portanto, um ribossomo de 70 S. Já que as mitocôndrias e cloroplastos são frutos de uma endossimbiose de bactérias, então também possuem ribossomos 70 S. A subunidade maior dos eucariontes tem de velocidade de sedimentação 60 S e dos procariontes 50. A subunidade menor para os eucariontes 40 S e para os procariontes 30 S. Isso é importante a gente entender, pois alguns antibióticos atuam em ribossomos, impedindo que ele exerça o seu papel. Eles podem impedir que o ribossomo forme as suas subunidades, ele pode impedir que o ribossomo se una a uma molécula informacional, que é o RNA mensageiro. Ele pode impedir, portanto, o trabalho dos ribossomos. E não adianta querer tomar antibiótico para vírus, porque os antibióticos eles agem em estruturas celulares e não em estruturas acelulares. E o vírus, lembre-se, é um componente, é uma entidade biológica acelular. Qual seria a função dos ribossomos? Os ribossomos podem se organizar unindo-se a uma molécula de RNA mensageiro, formando os polissomos ou poliribossomos. Vários ribossomos unidos através de uma molécula de RNA. O RNA mensageiro é uma molécula informacional que traz consigo a informação para a produção de um peptídeo ou de uma proteína. E os ribossomos, ao lerem esse RNA mensageiro, vão produzir as proteínas. Geralmente as proteínas produzidas pelos polissomos ou poliribossomos, elas são utilizadas na própria célula que a produz. Agora, os ribossomos também podem se apresentar na face externa de uma outra organela, agora de uma organela membranosa, conhecida como retículo endoplasmático rugoso, que se difere de um outro retículo, que é o retículo liso, por ter
na sua superfície aderidas outras organelas, que são os ribossomos. Os ribossomos no retículo endoplasmático rugoso também sintetizam proteínas, porém, como o retículo é um conjunto de túbulos que conecta o meio interno com o meio externo, ele serve para produzir proteínas para exportação. Essas proteínas muitas vezes passam para uma outra organela para serem empacotadas e exportadas, que é o complexo de Golgi. Além de produzir proteínas para exportação, o retículo endoplasmático rugoso também dá origem à carioteca, que é a membrana que forma o núcleo celular. Além disso tudo, o retículo endoplasmático rugoso e liso também aumentam a superfície celular. O retículo endoplasmático liso ele é desprovido de ribossomos. Os ribossomos se ligam ao retículo rugoso através de proteínas ancoradoras chamadas de riboforinas, que está ausente no retículo liso. E se não tem ribossomos, a função do retículo liso não será de produzir proteínas, mas sim de produzir lipídios. Lipídios que a gente conhece como triacilglicerol, diacilglicerol, monacilglicerol, são produzidos no retículo endoplasmático liso, que fazem as reações de esterificação, unindo o álcool com os ácidos graxos formadores dos lipídios. O retículo endoplasmático liso também é responsável pela produção de colesterol, produção de hormônios esteroides, que são hormônios derivados do colesterol, como, por exemplo, os hormônios sexuais. O retículo endoplasmático liso também armazena cálcio, e é importante a gente saber disso para o processo de contração muscular. Durante a contração muscular, o retículo sarcoplasmático, que é sinônimo de retículo endoplasmático liso para o músculo, libera íons de cálcio nas fibras de contração para que esse cálcio se una a proteínas contráteis e possam proporcionar uma contração efetiva. Além disso, o retículo endoplasmático liso é responsável, junto com os peroxissomos, por inativar substâncias tóxicas. O seu fígado, que é o órgão responsável por essa inativação de substâncias tóxicas, possui em seus hepatócitos uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso.